Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do OceanCast. Desta vez, estamos trazendo uma oportunidade especial para as startups que estão fazendo parte da primeira edição do Ocean Launch, edição 2024. Eu sou a professora Amanda Mota, jornalista e professora aqui do Ocean, da trilha de empreendedorismo tecnológico e inovador. Hoje, tenho a honra de estar conduzindo esse OceanCast com o meu colega, também professor da trilha de empreendedorismo tecnológico e inovador, professor Carlos Henrique. Olá, Carlos, Olá, tudo bem? Amanda. Como você está? Tudo bem, grande satisfação estar aqui hoje. Satisfação enorme. Carlos vai me ajudar aqui hoje. Estamos recebendo Trilha do Aprendiz e B2Service. Você pode apresentar as startups, Carlos? Com certeza. Estamos aqui com esses ilustres convidados. Trilha do Aprendiz primeiro. Trilha do Aprendiz, Eric, bem-vindo. É uma plataforma que integra métodos avançados de recrutamento, seleção e gestão de jovens, adaptados ao linguajar e à cultura juvenil. O objetivo é estabelecer um modelo integrado entre educação e mercado de trabalho, qualificando os jovens. O foco deles é o programa Menor Aprendiz. Eles estabelecem um modelo integrado de educação e mercado de trabalho, promovem a formação de um produto voltado para a qualificação do jovem para o primeiro emprego e desenvolvem competências e habilidades para enfrentar os desafios profissionais. Esse é um breve resumo, a gente vai conhecer um pouquinho melhor, o Eric vai nos explicar um pouco mais sobre o que faz a Trilha do Aprendiz. Segura aí, Eric. Deixa a gente conhecer o Marcos da B2Service. Conta pra gente, Carlos. Exatamente. Bem-vindo, Marcos. Obrigado mais uma vez. B2Service é uma plataforma que disponibiliza atendimento ágil e integração entre players do ecossistema, facilitando a relação entre os setores de compras das empresas e os fornecedores ou prestadores de serviços, com foco na busca e análise dos orçamentos mais competitivos. Eles atendem à demanda de empresas que demandam serviços e facilita aos prestadores de serviço o acesso a estas empresas com orçamentos competitivos e serviços qualificados. Marcos vai explicar um pouquinho mais para a gente já. Bem-vindos, então, Eric, bem-vindo, Marcos. É muito bom contar com a presença de vocês aqui. E lembrando, então, que o Eric e o Marcos representam as startups Trilha do Aprendiz e B2Services, startups que estão fazendo parte dessa primeira edição do Ocean Launch, que é o programa de pré-incubação que o Ocean oferece aqui no campus de Manaus, localizado na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, e que estão estreando com a gente, não é isso, Carlos? Exatamente. Essa série de entrevistas que faremos com as startups. Temos quantas startups neste momento participando do Ocean Launch? São 9. Foram 9 selecionadas e que estão participando das capacitações tecnológicas e das mentorias especializadas que estamos ofertando. Maravilha. Vamos começar, então, conversando com eles um pouco sobre o que representa essa participação no Ocean Launch. O que você acha, Carlos? Eles podem falar sobre isso? Com certeza. Eu acho que a gente pode começar com o Eric, que está aqui do meu lado direito. Bora falando Bora lá, um pouquinho Eric. como foi que ele tomou conhecimento, como é que ele chegou e qual foi a principal motivação para participar desse programa de pré-incubação, o Ocean Launch. Ok. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né, ser um dos primeiros aqui com o colega também da B2Service. A Trilha do Aprendiz surgiu de uma dificuldade minha, né, enquanto educador. Eu atuo com jovens aprendizes no Senac Amazonas há cerca de 7 anos. E eu percebi evasão escolar, percebi uma dificuldade do jovem se inserir no mercado de trabalho e fui à frente, né, com essa dificuldade. Validei esse problema na sociedade, tanto com os alunos, tanto com o lado do empresário, que também interage nessa dificuldade, porque é obrigado a manter uma cota mínima de aprendizes dentro dos seus quadros funcionais. E aí surgiu o Trilha do Aprendiz, né, uma plataforma que visa ser o Tinder do mercado de trabalho, né, conectar esses jovens talentos às empresas, né, e foi assim que surgiu a nossa trajetória. Já fomos frutos aqui do Ocean, né, participamos do Ocean Lab 3, né, foi onde nós pivotamos e justamente nasceu o Trilha do Aprendiz. E retornamos a casa, né, como um filho bom, a casa retorna, e aí estamos aqui para desenvolver mais ainda essa trilha, né, para gamificar esse processo seletivo. Né, nós encontramos realmente umas dificuldades dos jovens em construir o seu currículo, né, em identificar essas vagas e essas oportunidades. Então, a gente visa aqui, dentro do programa Launch, desenvolver essa solução e escalar esse produto não só na cidade de Manaus, mas também nacionalmente. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite e vamos bater um papo para conhecer um pouco melhor essa iniciativa do Launch e também conhecer os colegas aqui participando. Legal. Então, o Eric já é filho da casa, já passou pelo nosso programa de ideação, o Lab. E você, Marcos?
Como é que você veio? Como é que você tomou conhecimento? Qual foi a sua motivação para fazer parte da família Ocean Lounge? Então, para mim é uma honra estar retornando à universidade, porque sou aluno da universidade, da Escola Superior de Tecnologia. Então, fiquei sabendo através dos grupos que eu ainda faço parte. Está sendo uma oportunidade incrível. Eu, como direcionador da startup, vejo como estratégico estar sempre nos conectando com outras empresas e também com ecossistemas que podem nos ajudar. Nosso objetivo aqui no Ocean Lounge é justamente sair da etapa do MVP. Né? Nós estamos aqui buscando principalmente mentorias de como nós conseguimos lançar o produto no mercado com maior aderência e maior confiabilidade possível. Então, está sendo fantástico para a gente poder contar com especialistas de alto nível e com colegas, com outras startups que estão nos ajudando nesse caminho. Legal, parabéns. Eric, apesar de ter apresentado aqui, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a Trilha do Aprendiz. Explica para quem está nos assistindo o que é que vocês se propõem a fazer, por que que vocês são diferentes e por que que a gente tem que ficar de olho no que vocês estão fazendo. Muito bem, professor. Boa. Sempre nos desafiando em tudo. Faz parte do professor. O desafio, né, é justamente criar aí uma conexão. Né? Então, a gente visa ser um portal de recrutamento e seleção exclusivo e focado na lei da aprendizagem. Né? Muitos portais de recrutamento e seleção são muito abertos e muito amplos, né? E executam processos seletivos muito tradicionais que não enxergam a habilidade e a experiência desse jovem. Muitas vezes, o jovem deixa de incluir, né, dentro de uma informação de currículo, a experiência que ele tem dentro da escola. E a gente visa ser o único recrutamento e seleção que pesca esse jovem no aquário que ele habita, que é a escola. Né? Nós temos uma jornada de inovação, né, que é o Hackathon Start End Experience, que a gente visa justamente levar esse desafio para dentro das escolas e ali fazer esse mapeamento desse jovem e nutrir a nossa base com esses talentos e oferecer isso por meio de uma assinatura, né, de serviço para as empresas criarem os seus processos seletivos. Muito bom, muito bom. Eu queria voltar para o Marcos, Carlos, se você me permite. O Marcos falou que é ex-aluno da Escola Superior de Tecnologia, é um rapaz jovem. Eu estava na banca de seleção do Marcos e pude ver mais de perto essa dedicação, essa atenção e essa veia empreendedora muito forte, apesar da sua juventude, o que é muito bom e está altamente conectado ao que a gente vê nos dias atuais. Mas eu queria te ouvir um pouco, Marcos, e nessa perspectiva de o que te motivou para ter o seu próprio negócio, a ter sua startup. A gente tem diversas pessoas nos acompanhando nesse momento, algumas pessoas que sonham também em ter o seu próprio negócio, algumas querendo entender o que é uma startup. Então, assim, de repente, contar um pouco da tua jornada como empreendedor, como jovem, e, claro, também como uma pessoa que está, como você disse, numa jornada em busca de desenvolvimento, de aperfeiçoamento, mas contar um pouco disso para que a gente possa fazer com que não só esse teu aprendizado possa ser repassado, como também um pouco dessa perspectiva que você tem enquanto empreendedor. É possível a gente falar um pouco disso? Com certeza. Isso, inclusive, é um processo que eu passei por muito tempo. Né? Eu sempre tive vontade de empreender, desde de bastante cedo, porém, tive uma formação muito técnica, né? Desde da nona série, eu participava de grupos de robótica, sempre participei de muitas competições. Isso me levou a um curso técnico, fiz ensino médio técnico no Instituto Federal. Em eletrônica, já emendei num curso de engenharia, aqui na universidade, inclusive, onde eu pude ter contato com pessoas incríveis, com engenheiros incríveis, mas, infelizmente, essa minha formação nunca me preparou para ser um empreendedor. E acredito que isso seja uma deficiência da maioria das faculdades. Né? As universidades não ensinam, as escolas também não ensinam o aluno a empreender. E, assim, eles te ensinam a ser um funcionário de empresas grandes, né? Então, assim, como eu sempre tive essa veia muito empreendedora, acredito que seja de família, eu procurei, tive algumas experiências no mercado de trabalho, em empresas grandes, em estágio, depois trabalhando como técnico, como engenheiro também, mas eu nunca tirei da cabeça essa vontade de empreender.
e como é que eu cheguei numa startup, como é que eu cheguei em ter minha própria empresa. Na verdade, foi sendo intencional. Acredito que quando você sabe para onde você quer ir, fica tudo muito mais fácil. Então, como eu já tinha isso na minha cabeça, eu procurei me expor a ambientes que fizessem com que eu, de alguma forma, fosse forçado a empreender. Então, isso começou muito mais forte no ano passado, porque no ano passado eu trabalhava numa startup. Então, nessa startup eu tive contato com esse mundo novo, com pitch, com como é que é esse universo. E eu pude absorver muita coisa, pude desenvolver muitos projetos nessa startup. Infelizmente, não conseguimos avançar, porque era uma startup que participava do programa prioritário, né? E quando eu saí de lá, eu resolvi criar a minha. Mas assim, as pessoas acham que startup você surge com uma ideia do nada, cai do céu e você desenvolve e vira um unicórnio. Acha que é fácil. Muito glamour, é. Muito glamour, mas os Tá bastidores longe, é outra história. Então, Atenção, assim, não é fácil. não, tá longe de ser fácil. E então, assim, é aquilo que eu falei, eu comecei a ser intencional. Comecei a procurar alguns cursos de capacitação voltados para a área empreendedora, onde eu pudesse, não necessariamente, mas também, né, onde eu podia aprender com os professores. O foco não era esse, principalmente porque eu já estudava muito por fora. Então, muitas das capacitações que eu ia, eu já sabia o que o professor estava falando, porque eu já estudava isso há muito tempo atrás. Mas eu fui com foco principalmente em me conectar com pessoas que tinham competências que eu não tinha. Então, assim, eu comecei a participar desses eventos, dessas capacitações, com foco principal em conhecer pessoas que pudessem me dar suporte nesse ambiente louco que é o empreendedorismo. Porque um dos principais problemas que nós temos como empreendedores é a questão da solidão. Muitas vezes você empreendendo sozinho, você tem altas chances de dar errado por vários motivos. Tem as emoções, tem o medo, e quando você está munido de uma rede de apoio, de colegas que estão empreendendo junto com você, isso se torna mais fácil. Então, eu comecei a participar desses cursos de capacitação já mirando pessoas, já mirando conexões, tanto os professores quanto os alunos. E em uma dessas dinâmicas de um curso de capacitação, a proposta era fazermos um Canvas. E eu propus para o time um problema que eu passei quando eu trabalhava em uma grande empresa do Distrito Industrial, quando eu trabalhei também numa empresa de shopping centers, que era justamente encontrar prestadores de serviços qualificados. E nós desenvolvemos a ideia da B2 Service naquele curso, naquela aula. Ao final da aula, nós apresentamos e, quando terminou, eu coloquei a seguinte questão na mesa. Pessoal, então, nós fizemos esse Canvas, muito legal, muito bonito. Vocês querem continuar com essa ideia, com esse projeto? Aí todo mundo topou. Então, desde lá, nós estamos aí. Ali foi o treinando. time inicial? Bacana. Foi. Ele fala de conexões, Eric, eu me lembro dessa dificuldade, muitas vezes, da gente definir aquele primeiro time. Você passou por isso também? Passei, né? Como eu falei, né? Nós fizemos uma pivotagem aqui dentro do Ocean. Eu iniciei a jornada com meus alunos, né? A ideia de gamificar um processo seletivo, mas eu percebia que eles tinham dificuldade, né, de entender o empreendedorismo, né? Não vieram formados. Não é só você na academia que sentiu isso. Na base, lá, não tem um ensinamento de como transformar isso no negócio. Até minha sócia, que está aqui presente, que é advogada, aprende tudo sobre a lei, mas não aprende a vender o seu negócio. Então, a gente sentiu essa necessidade, né, de desenvolver, de fortalecer o time, trazer realmente mais pessoas, cabeças pensantes e experiência. Por isso que a gente sempre busca realmente mentoria, estar centro de incubação e centro de inovação, para a gente realmente se fortalecer, como você bem falou, né? Porque a caminhada é dolorosa, sozinha. E hoje eu tenho uma sociedade com minha esposa, né? Somos casados e sócio da mesma startup, ela no lado do direito e eu no lado pedagógico, para dividir um pouco essa responsabilidade e o peso, mas realmente é doloroso, né? Não é fácil, e a gente está aqui, né? Duras penas aí há 3 anos caminhando e tentando vencer.
E eu acho legal o discurso do Marcos vem validar justamente aquilo que foi observado pela trilha do aprendiz, de que a Sim. academia não está formando aquilo que o mercado precisa ou aquilo que o jovem que está sendo formado vai Perfeito. encontrar quando chegar no mercado, né? Eu, como consultor de negócios, encontro dentistas que aprenderam a fazer cirurgias no dente, mas não sabem montar um consultório odontológico. Médicos também passam por isso. Isso, infelizmente, não é uma dor isolada da tua formação. Não, assim, na minha visão, o viés empreendedor, a veia empreendedora, ela tem que ser ensinada até para aquela pessoa que vai trabalhar numa grande empresa. Sim, Porque Concordo. existem formas de empreender. Uma forma é você empreender para fora, sendo um empreendedor, criando sua empresa, mas você também pode ser um intraempreendedor numa grande empresa. Então, assim, você aprender a lidar com o negócio como um empreendedor tem que ser uma capacidade ensinada, porque você vai utilizá-la, seja no seu negócio, seja no negócio de outra pessoa. Perfeito. E algo que você falou, Marcos, e a gente tem observado muito aqui também, não é, Amanda? Sim. Quando as startups chegam aqui, sejam elas mais novas ou já mais maduras, não costuma ser a primeira experiência. E você falou durante a sua jornada de transição da academia para o mercado, a necessidade de você estar em ambientes de inovação que te levaram a maturar esse teu lado empreendedor. Vocês acham, como é que você vê essa participação nos ambientes de inovação e quais benefícios eles podem trazer ou até mesmo que ponto negativo isso pode ter? Legal. É melhor você se concentrar em apenas um programa, em um ambiente ou transitar por vários? Qual é a sua opinião a respeito disso? Então, na minha visão, como empreendedor, nós, assim, nesse empreendedorismo do novo mercado que nós falamos, né? Eu acredito que quanto mais exposto você tiver ao mercado, aos centros de inovação, às pessoas principalmente, melhor. Porque a oportunidade, ela aparece em todos os lugares, mas você precisa estar pronto para ela. Então, assim, quando você tem que olhar para as coisas sendo intencional. Você tem que saber aonde você quer chegar e para isso, quando você vai nos lugares você sabe o que você quer, você já mira direto naquelas pessoas específicas, você já conversa, você já cria uma relação de amizade, porque no mundo de startups, principalmente, não existe aquela questão do empreendedor antigo, que é aquele cara que se isolava numa garagem e criava uma Apple, que é aquele Bem cara Jobs. que... exatamente. Na minha quem ainda não visão, viu o filme. isso é algo que é possível, não é impossível, Sim, sim. porém, atualmente nós temos... Diferente. É diferente. É diferente. Eu acho que hoje as coisas são criadas em rede. E essa rede, exatamente. O tempo todo, é incrível. Isso é legal, você tá me instigando, a tua fala está me instigando a também puxar aqui um pouquinho do Carlos, que tem uma experiência aí na parte de administração e gestão, porque isso é desafio. Ele falou, né, que ele não teve essa formação para empreender, para fazer a gestão, para formar time, ele fala disso, não diretamente, mas ele fala também, mas isso é desafio, independente da startup que você representa. E eu queria que você comentasse, Carlos, um pouco disso também nessa tua caminhada, né, até como mentor também, orientador. Como é que você vê isso? Eu concordo com o Marcos, eu acho que hoje é diferente. Eu acho que é desafio para o empreendedor saber delegar, saber dividir, saber o que é responsabilidade dele e estar aberto o tempo inteiro, porque é uma tendência, principalmente porque o negócio geralmente começa no coração de uma pessoa, mas vão outras pessoas que encontram, exatamente, significado e sentido. Então, Carlos, dá para comentar um pouco disso? Como é que você vê isso? O que mudou? O que é desafio? Que recado é importante da gente deixar aqui, considerando a caminhada do Marcos, do Eric, e também a nossa perspectiva até dentro do Ocean Lounge? Com certeza. Essa questão da formação, eu sei que você teve uma formação mais técnica, você é engenheiro, e com certeza isso não é o componente principal do currículo de uma faculdade de engenharia, mas mesmo eu que me formei em administração, Eric também, formado em administração, mas a gente não se sente preparado quando encara a realidade, mais ainda quando a gente vai falar de startup e esse mundo de inovação, né, Eric?
Perfeito, né? Nós, como administradores de formação, aprendemos a dirigir, a controlar as empresas, mas quando é uma empresa nascente, é muito parecido com a experiência de ser pai, né? Quem é pai aqui, está presente, sabe que nasce aquele bebê e aí agora? O que eu faço? Como é que vai? Para onde vai? Né? Justamente ter esse olhar, né? Porque a empresa que está nascendo, ela vai tomar caminhos que você ainda não sabe por onde ela vai seguir, quem vai ser esse sócio, né? Quais ideias e vontade de sócios, para que direção eles querem seguir, se estão abertos a parcerias, né? O investidor vai entrar nisso também, como vai ser o olhar dele, né? E que direção ele quer para esse negócio que ele está investindo. Então, é um desafio grande para administradores ter essa capacidade de fazer crescer, né, uma empresa e apoiá-la. E o que eu acho mais fascinante nesse mundo, e eu queria saber se vocês compartilham também dessa mesma visão e experiência, é que não interessa se você é mais novo, se você é mais velho, se você tem um título acadêmico O desafio é igual. elevado, o desafio é igual. E eu acho que quem se dá bem, quem consegue aprender mais, é quem tem a humildade de dizer eu não sei. O que você tem para me ensinar? E isso ser sincero, e isso ser honesto. Eu realmente sentar aqui, você tem a metade da minha idade, mas eu quero aprender contigo porque é isso que você está falando, eu não sei. Perfeito. E, inclusive, é uma questão que vocês até citaram, né? É você estar aberto a críticas. Assim, quando você tem uma empresa, é muito difícil você escutar de outra pessoa que a sua empresa não é tão boa quanto você pensava. E durante a trajetória da Engraçado, startup, mas é real. você escuta muito isso. Mas isso aí fulano de tal já faz. Já tem, já existe. Mas isso aí... Pô, o que tem de diferente nisso aí? Então, assim, Joga pra baixo. você saber escutar isso e absorver aquilo que é válido para o seu negócio é muito importante, independentemente de quem está falando. Porque, às vezes, pode ser uma pessoa que, sei lá, vamos supor que tem uma titulação mais baixa, mas ela está falando uma coisa que realmente é relevante para o seu negócio. Às vezes ela é até o público-alvo do seu negócio. E você, não, mas... Então, assim, nós como empreendedores temos que deixar o ego muito de lado, porque as críticas aparecem de todos os lados e nós temos que aprender a coletar o que é válido para a gente e explorar aquela crítica da melhor maneira possível. Acredito que tinha 2 ou 3 semanas de empresa, eu fiz uma loucura, eu faço MBA em gestão empresarial na FGV e eu tive um módulo de supply chain, de cadeia de suprimentos. E ao terminar o módulo, eu cheguei com o meu professor e falei, professor, eu tenho uma startup, ela é assim, assim, assado, gostaria de marcar uma reunião com o senhor para a gente conversar. E ele tinha trabalhado num dos principais concorrentes da minha startup. Então, ele já conhecia esse tipo de software, esse tipo de tecnologia, e eu fui apresentar para ele. Assim, eu passei a apresentação inteira, ele com uma cara de, tipo, beleza, o que tem de especial nesse projeto? E aí ele teceu várias críticas e assim, nesse momento você tem que ter inteligência emocional de saber absorver, né? De absorver aquilo, de trazer para si, entender o que ele está querendo dizer, porque era uma pessoa assim que para mim é referência na área. Eu falar, cara, se ele está falando é porque tem alguma coisa aí. E a partir dessa crítica, você construir uma outra trajetória para sua empresa. Então, assim... Foi um divisor de águas, então, esse papo que você teve lá? Com certeza. Foi? Com certeza. Apesar do choque inicial, você foi lá achando que talvez fosse a última Coca-Cola gelada do deserto, e não era. E aí ele te deu um choque de realidade, e aí... Bacana. Né? Sim. Acontece isso, Isso me fez lembrar, quando eu entrei aqui no Ocean Lab 3, eu me sentia o Steve Jobs, porque nós tínhamos sido aprovados no Centelha 1, né? Estávamos na fase final, nossa, eu estava me achando o criador. E entramos aqui, né, para ser recebido no processo e me falaram, olha, Eric, se tu sobreviver até o final é porque a tua ideia é boa, não sobreviveu. E a gente teve que ter a coragem de voltar a essa casa e dizer, precisamos aprender mais, ouvir mais críticas e tentar realmente fazer certo e realmente para crescer. Bacana, bacana. É isso mesmo, Marcos? Com certeza. Com certeza. E assim,
muitas das vezes o empreendedor, principalmente o empreendedor de startup, tem esse viés de se achar o inovador, de que está criando algo extremamente novo. E às vezes, quando chega alguém com mais experiência que você e dá essa cartada Pancada, em você, você. E assim, É cartada ou é pancada? assim, eu vejo como algo positivo. Porque nós, como startups, nós temos que estar exposto a esse tipo de coisa. E, assim... Isso não é ruim. Não, Eu não vejo jamais, como negativo. jamais. Assim, se a pessoa falasse, tecesse críticas até mais fortes, eu gostaria. Porque, assim, nós, como startup, nós temos essa fama de sermos adaptáveis, de sermos flexíveis. E isso é a principal fortaleza de um negócio pequeno. É isso que nos diferencia de grandes empresas. É esse potencial de ter uma ideia agora e amanhã já ter outra e fazer acontecer do mesmo jeito. Então, assim, você saber escutar, absorver e mudar é muito importante. E isso faz parte... Vai acontecer muito e nós temos... E temos que também tirar um pouco esse ego do eu sou o CEO, é eu que decido. Não. Quem decide é o mercado. Quem decide é quem está te criticando, é ele que vai comprar o teu produto. Então, se ele não está achando válido, você tem que ter a humildade de escutar, absorver e mudar. Óbvio, salvo algumas situações, mas assim, você tem que ter essa inteligência emocional muitas das vezes. E dentro desse meio também tem um outro ponto que é o tão temido Vale da Morte, né? Porque a gente tem aquela ideia inicial, Até arrepiei aqui, a nossa empolgação vai lá para cima. Peguei um pouco de ar aqui. A gente assiste filmes, a gente começa a participar de demo days, participar de encontros, rodadas de pitch, isso tudo, sua adrenalina está lá em cima, mas aí parece que o tempo vai passando, o negócio não anda, dinheiro vai acabando, e aí eu quero saber o seguinte, fala pra gente como é que foi a reação dentro da casa de vocês, os familiares. Porque é legal, quando você fala que passou num concurso, todo mundo vai festejar. Sim. Mas eu criei uma startup, você explica para seus familiares, eu faço isso, isso, isso e isso. Passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses, vou perguntar, cadê e aí, já tá rico? Eu ainda não cheguei na parte do dinheiro. Vamos viajar? Eu ainda não cheguei na parte do dinheiro, de ganhar o dinheiro, mas assim, é complicado. Você tem que ter, novamente, a inteligência emocional e você saber que você não sabe de tudo e que dentro de casa você não sabe de tudo. Então, por isso, você tem que estar sempre se expondo a ambientes onde tem pessoas que sabem mais que você. E tem até um ditado que as pessoas falam que se você é o mais inteligente da mesa, saia dessa mesa, porque tem alguma coisa errada. Você tem que se expor a ambientes. Inclusive, a pessoa que me criticou com 2 semanas de empresa, até hoje é o mentor da nossa startup. Legal. Ele nos ajuda bastante e, assim, acredito que para não perder o entusiasmo, né, nesse Vale da Morte, que é muito temido pelas startups, é aí que entra o método, é aí que entra a gestão, é aí que entra as métricas. Então, assim, para você passar dessa etapa, você tem que ter as coisas muito claras, você tem que ter um direcionamento, um planejamento estratégico muito claro na sua cabeça e na cabeça das pessoas que estão tocando o projeto junto com você. Porque muitas das vezes as startups elas somem porque elas deixam de entender o horizonte, elas param de entender o que está acontecendo, não está mais fazendo sentido, as coisas não estão mais andando, ou às vezes até muita gente acha que dinheiro é sempre positivo, muitas das vezes não é. Às vezes um aporte financeiro pode prejudicar a sua empresa, caso ela não tenha a estrutura necessária para abarcar aquele investimento, se ela não tem um método de gestão adequado para absorver aquele investimento. Então, assim, você sair da etapa da empolgação para a etapa da empresa, você precisa de método, você precisa de gestão e você precisa profissionalizar a casa. Você precisa identificar ali aonde vocês querem chegar, qual é o planejamento estratégico, em quanto tempo vocês vão fazer. E assim, ter o compromisso das pessoas que estão do seu lado.
Porque é muito fácil você falar, não, beleza, até o final do ano vamos ser um unicórnio. Mas aí o sócio X faz e eu espero ser um unicórnio para vender minha participação. Então, assim, você tem que se comprometer junto com o time. E tem instrumentos para fazer isso. Você precisa se munir desses métodos. O que não pode faltar, Carlos, na tua opinião, pensando nessa gestão e nessa administração de uma startup, principalmente naquelas que começaram e estão aí nessa caminhada inicial? O que você acha que não pode faltar? Eu acho que Eric e Marco já falaram aqui. Foco. O ideal é você saber aonde você quer chegar e essa inteligência emocional. De enquanto não chegar lá, como que eu vou me comportar? E aí, Eric, eu acho que o Eric também utilizou essa inteligência emocional, ele trouxe logo a esposa para dentro da startup também, né? Para não ter conflito. Para não ter conflito de horário, de ideias. É interessante a sua pergunta, falando do Vale da Morte, pela ótica dos bastidores, né? Sim. Familiar, mãe, Sim. irmão, parente, que está ali contigo no final de semana. Ei, o que tu está fazendo? Não, montei uma startup. O que é isso? É stand-up, é o que às vezes nem entende o que a gente está fazendo. A gente tem que dar uma aula de empreendedorismo para explicar o que é a ideia do negócio. Mas são as pessoas que estão acreditando em ti, que estão te dando um apoio, que estão te indicando, que estão falando do teu negócio. Então, é o que minimiza um pouco da dor do Vale da Morte, né? Você ter pessoas que acreditam de alguma maneira, mesmo sem entender o que você está fazendo, né? Meu sogro, sempre que ele vê uma notícia nossa, e aí, quando é que chega o dinheiro? Ele não entende, na época dele era outra coisa, né? Muito diferente, Então, assim, é muito importante a gente estar cercado também de pessoas que acreditam no que a gente está fazendo, no nosso propósito e o que a gente quer causar como impacto. É legal falar do business, do dinheiro, do investimento, mas o que a gente está fazendo para a sociedade e para o mercado, né? Legal. Será, Carlos, ainda nessa pegada do que a gente está falando aqui, será que é minimamente, para ter essa inteligência emocional, estabelecer um roadmap bem fundamentado, ter isso como foco mesmo, estar ali o tempo todo revisitando, para que isso realmente seja o princípio de uma caminhada mais firme? Você acha que vai nessa pegada aí? É bem interessante esse questionamento, Amanda. E eu vou passar ele para os nossos convidados, mas modificando um pouquinho. Porque o roadmap de hoje pode ser o plano de negócios do passado, né? Okay. Então eu vou modificar. Vocês acham que ainda é essencial, antes de abrir um negócio, você ter o plano de negócio naquele modelo tradicional? Ou esse plano de negócio vir um roadmap pessoal, da sua caminhada pessoal? Assim, eu posso falar. Eu posso falar da minha. Lá, Dá um tempo para pensar. Foi processo aqui. Eu posso falar da minha trajetória, tá? Assim, eu tenho. Porque as pessoas falam bastante, né, do planejamento estratégico, que é algo muito etéreo, mas é até uma discussão que eu estava tendo ontem com uma pessoa, que muitas pessoas deixam de fazer um planejamento estratégico para si. Então, assim, como empreendedor, isso é algo extremamente importante. E quando a gente fala de planejamento estratégico, é você definir qual é a sua missão, para que você existe, o que você quer no mundo, o que você quer executar durante a sua vida, qual é a sua visão, aonde você quer estar daqui a 5 anos, e quais são os seus valores, o que é inegociável para você. E aí, dentro do planejamento estratégico, fazer uma matriz SWOT, que as pessoas usam nos negócios, mas para si também é muito importante. Quais são os seus pontos fortes? Quais são os seus pontos fracos? Quais são as oportunidades que tem no mercado que você pode explorar? Quais são as ameaças que tem? Então, assim, esses pontos você ter para si é muito importante. E aí, quando a gente fala de startups, né, eu acredito que você não precisa ter um roadmap ou um plano de negócios no primeiro dia, mas é essencial para passar da empolgação para um negócio. Você precisa dar uma direção para o seu time, principalmente se você está atuando como CEO ou como diretor executivo, tem vários nomes para a mesma coisa, mas assim, função, assim, é a primeira missão de um diretor direcionar o time. Então, assim, você pode começar sem, não há problema nenhum, mas você precisa definir missão, para que aquela empresa existe, a visão, aonde aquela empresa quer chegar,
e o que é, e como ela vai chegar, quais são os valores que ela vai utilizar para chegar onde ela quer chegar. E aí depois você fazer... E aí, enfim, existem vários. Tem roadmap, tem matriz SWOT, tem várias técnicas que você pode utilizar para dar um direcionamento adequado para a sua empresa. Mas assim, é algo primordial. Você precisa ter, em algum momento, você precisa ter. E é justamente isso que eu falo, para sair da empolgação para a empresa, para a startup, realmente, você precisa passar por esse processo. Você sair da ideia muito legal, filme, série, de investimento, de startup, para você passar realmente para a vida normal de uma startup. Você precisa ter esse planejamento. Porque é isso que vai diferenciar você de uma startup que surge agora, passa 3, 4, 5 meses, daqui a pouco não existe mais. Acredito que seja justamente isso. Ouvindo ele, né, e faz assim, até eu me lembrar como foi minha trajetória, né? Eu empreendo já tem um bom tempo. O meu primeiro CNPJ eu montei ainda estava na academia. E eu sou muito fruto da academia, eu tenho muito valor porque os professores transformam os alunos. E eu estava assistindo a aula e dizendo, antes de eu me formar, eu preciso montar meu negócio, preciso ter o meu negócio, porque eu não tinha na minha cabeça esperar o mercado. Eu digo, eu tenho que fazer o meu mercado, eu tenho que sair daqui e produzir. Até porque você fazia administração. Fazia administração. Então, assim, eu venho dessa jornada e fiz lá um plano de negócio tradicional, acabei fazendo para valer, para entender se a minha ideia de empreendedor faria sentido. Então, venho de uma caminhada já no tradicional. Mas eu percebo que os empreendedores atuais, né, eles vão muito, como você falou, na empolgação, aonde estão realmente sorrindo e aplaudindo você, você vai ali, mas às vezes você não está dando os passos adequados, né? Às vezes você quer dar um passo maior que sua perna, um investimento pode ser um problema, né? Como o professor Carlos falou. E a base que você precisa construir, às vezes é esquecida. Isso, você vai se perdendo, você vai esquecendo o seu passado. Isso. Né? E você realmente tem que entender de onde você veio e para onde você vai. Né? O professor Carlos estava falando que eu resolvi meu problema e chamando a esposa para sócio. É uma determinação nossa. No nosso roadmap, a gente não quer, né, ter pessoas que não tenham o nosso mesmo valor, né, que tenham o mesmo sentimento do que a gente quer impactar realmente com o negócio. Não é só o business, né, como eu falei. Então, a gente tem bem claramente isso. Né? Fomos criados por um plano de negócio tradicional, mas hoje a gente olha realmente mais o propósito do que, de fato, a ideia. E tem um detalhe, tá? Quando a gente fala quando falamos de startup, nós temos que tomar muito cuidado, porque, como eu falei, o planejamento estratégico, ele é necessário, mas ele não pode, em hipótese alguma, travar a startup numa mentalidade. Não, o meu planejamento estratégico está decidido, eu só vou seguir por esse caminho. Não, mas surgiu uma oportunidade aqui. Não, mas o meu planejamento estratégico... Então, assim, você precisa ter um planejamento estratégico, mas você precisa ter, novamente, a inteligência emocional de entender que aquele planejamento estratégico que você definiu, às vezes, não é o melhor caminho que você vai seguir. Então, assim, é você entender o meio termo, que é justamente o que tem no mundo atual, né? O meio termo entre o planejamento estratégico, que é algo tradicional, que é algo pesado, que é método, que é científico, para o ambiente de startup. Você precisa adaptar e ir fazendo conforme a banda toca. Se surge uma oportunidade aqui, você vai para cá. Se surge outra aqui, você vai para lá. A B2Service passa muito por isso. Nós temos um roadmap da onde queremos, quais são os setores que queremos atuar, a sequência desses setores. Mas eu não vou abrir mão de um investimento caso, sei lá, se eu precisar pular uma etapa, eu vou. Se eu precisar ir por outro caminho, eu vou. Nós adaptamos esse roadmap ao longo do caminho. E isso é muito importante. Os cenários vão mudando e você vai também fazendo esses ajustes, né? Eu acho que isso faz total sentido, sobretudo quando a gente fala no contexto de inovação atual. Porque o plano de negócios que provavelmente você fez lá na época da sua graduação não é o roadmap que o Marcos fez na B2Service, com certeza. É outro, né? E é interessante o que vocês falam, porque vão se aparecendo aí variáveis nesse processo, oportunidades ou coisas que vão fazer você, ou precisam fazer a gente repensar nessa caminhada, e é importante levar isso em consideração, né? Porque senão a gente não vai estar de acordo com esse contexto contemporâneo, que é extremamente ágil, dinâmico, às vezes volátil. E isso é desafio também, por outro lado. Tem uma coisa, tem um lado bom e tem um lado ruim disso. Concorda, Eric? Concordo, porque às vezes o olhar do sócio, né, nessa volatilidade aí acelerada, né, pode um sócio querer seguir um caminho e outro, e aí saber fazer divisões também, né? Saber somar e dividir também é importante.
Uma palavrinha muito importante que vocês já falaram é propósito. E propósito, tudo bem, está inerente ali quando você cria a sua startup, quando você decide empreender, mas como aliar propósito quando você está montando o time? O que vocês procuram? Profissionais competentes, com habilidades extraordinárias ou com o mesmo propósito? Considerando que vai ser difícil achar os dois, hein? Eu sei que esse seria o ideal. Legal, professor. Na nossa jornada, a gente já está há algum tempo aí, cerca de 3 anos empreendendo, a gente vem tentando fazer um pouco de cada, né? Tentando identificar habilidades, né? Tendo a capacidade de pagar por elas, né? Uma startup não tem tanto saldo assim para investir em tantas habilidades talentosas, mas também um propósito, né? Quem sabe aquela habilidade que está sendo paga para prestar um serviço pode não ser um futuro sócio ali. Então, hoje, para virar sócio, a gente procura o propósito. Para prestar o serviço, entregar a habilidade, o técnico. A gente divide assim. E aí, para dentro, vai ser alguém que realmente tenha todo o alinhamento e a gente está aberto realmente a futuros sócios assim. Acredito que ele já tenha falado o crucial da questão é justamente essa, né? Se você quer alguém com uma habilidade, você contrata. Se você quer alguém para seguir o mesmo propósito que você traz para dentro como sócio. Tem até uma frase que eu acho muito bacana, que o funcionário, o colaborador, aquele que tem o talento, ele soma. O sócio tem que entrar para multiplicar. Então, assim, quando você traz alguém que quer somar com o seu propósito, quando você enxerga que aquela pessoa, a principal forma de você identificar se aquela pessoa realmente está alinhada com o seu propósito é trazer ela para trabalhar com você sem pagar nada. Assim, lá na nossa startup, nós não, é como eu falei, não chegamos ainda na etapa do dinheiro. Então, nós temos hoje 3 colaboradores que nos ajudam de maneira totalmente voluntária. Assim, nós cobramos como se fossem funcionários, nós entregamos resultado e nós enxergamos neles potenciais sócios. E já temos uma visão de futuro para eles, que são pessoas que vieram para agregar no propósito da empresa. Não são pessoas que estão ali simplesmente para ganhar um dinheiro, porque elas nem estão ganhando dinheiro. Então, assim, são coisas que a gente tem que ir dosando no decorrer da caminhada, porque é complexo. É a pergunta de $1 milhão. Se a gente soubesse a resposta aqui, não estaríamos aqui, estaríamos... Enfim, é complexo. Um exemplo só para complementar, né? Ano passado nós participamos da Campus Pares e conhecemos o Dr. Dado Schneider. Queria aproveitar até dar um alô para ele, professor. É um cara que tem total propósito e é doutor no público que a gente visa atingir, que é o jovem, né? Ele é doutor em comunicação e aí nós tivemos uma conexão. É alguém que a gente falou, professor, se você quiser uma parte da nossa startup, a gente lhe dá, porque é quem tem a habilidade e quem tem um propósito, compreendeu? Eu acho que o que vocês estão falando faz total sentido. A gente vem falando aqui ao longo desse Oceancast sobre essa oportunidade que tanto Trilha do Aprendiz quanto o Beach Service estão tendo para desenvolver os seus modelos de negócio, a sua startup, para se desenvolverem também como gestores, empreendedores, enfim. Mas eu queria me deter aqui um pouco para falar dessa questão da construção do time. Eu achei sensacional vocês lembrarem dessa caminhada que o empreendedor tem quando você está entendendo quem é quem. Muitas vezes você está ou tem como alvo uma pessoa, um talento, vamos chamar assim, e aquele talento não corresponde à expectativa necessária para o teu negócio. De outro lado, surgem infelizes surpresas, como a que o Marcos colocou aqui, pessoas que estão com eles e que trabalham de forma totalmente voluntariada, fazem entregas como funcionários, são cobrados como funcionários e não estão recebendo por isso. Eu não estou dizendo aqui que alguém precise trabalhar de forma gratuita, não é isso, mas é preciso entender que muitas vezes nessa caminhada e nesse desenvolvimento de negócio há esse momento também. Sim, enquanto você está identificando quem são os talentos, enquanto você, talento, está sendo ali ou está tendo uma oportunidade para que você possa se fazer valer daquela oportunidade e depois também ser absorvido. O Marcos, inclusive, fala do pensamento de ter essa pessoa não só, ou essas pessoas não só como funcionários, mas como sócios, né? Então, é muito além do que só estar trabalhando para, fazer parte daquele modelo de negócio. Então, eu acho que é bacana a gente ressaltar
ressaltar isso e destacar. Perfeito. Porque não é fácil formar o time, não é fácil achar os talentos, né? Falamos aqui há pouco sobre a ideia que nasce na cabeça do empreendedor e depois vai encontrar sentido na cabeça de outras pessoas. E como que essas outras pessoas vão ajudar esse negócio a fazer sentido e outras variáveis vão se interferindo dentro desse processo. A exemplo do que falamos aqui, de mercado, de desafios, do Vale da Morte, enfim. Coisas boas e coisas ruins que vão fazer com que essa jornada empreendedora seja exitosa ou não. Não é isso, Eric? Sim, até porque, né, professor, propósito não paga boleto, né? E aí, às vezes, a gente tem talentosos ali, voluntariosos, entregando, e a coisa não está dando certo, e esse Vale da Morte vai ficando cada vez mais longo, e as pessoas vão ficando para trás, vão procurando outras oportunidades que assim o sustentem também. É muito difícil. E os boletos chegam, dependendo de como você está organizado, minimamente, Sim. vão vir aí os impostos. Infelizmente, não tem para onde correr. A gente tem que estar atento a isso e, de alguma forma, se você põe a cara ali, a tapa, para fazer esse negócio realmente acontecer, essa continha vai chegar. Não é isso, Marcos? Não, com certeza. Tem, inclusive, essa questão de formação de time é uma ciência. É uma questão que eu, inclusive, venho estudando bastante na literatura. Tem bons livros que falam sobre isso. Tem métodos para se formar time e acredito que essas respostas, né, de como formar o melhor time, ela é encontrada principalmente na psicologia. Legal, lembrei dos perfis comportamentais. Sim, exatamente. O método DISC que as pessoas utilizam muito. Isso é muito importante na formação Super legal você ter falado de um disso. time. Porque não adianta nada você formar um time excelente de pessoas extremamente talentosas extremamente técnicas, que tem um perfil comportamental. Isso. Vai ter conflito, as coisas não vão andar. Inclusive, tem uma literatura que eu estava lendo, é um livro bastante legal, inclusive recomendo para quem está nos assistindo. Pode falar o nome do livro? Como Convencer Alguém em 90 Segundos. E nesse livro... Com certeza. Nesse livro, ele fala sobre as personalidades, né? Os tipos de personalidades. E ele fala que existem 4 tipos de personalidade. Inclusive, tem outro livro que fala praticamente a mesma coisa, que é um livro chamado Cercado de Idiotas. Esse livro ele fala sobre esse perfil comportamental e separa as pessoas em 4 cores, 4 espectros de cores. Mas voltando para Como Convencer Alguém, ele fala que existem 4 tipos de personalidades. Os sonhadores, que são as pessoas mais visionárias, que elas olham muito para o futuro, que elas têm ideias, que são um pouco mais reservadas. Você tem os indutores, que são pessoas um pouco mais carismáticas, que elas chegam nos lugares, falam com todo mundo, que elas convencem as pessoas. Você tem o analisador, que é aquela pessoa mais técnica, que para ela só funciona se tiver métrica, se tiver padrão, se tiver tudo alinhado no processo. E você tem um controlador, que é aquela pessoa que faz acontecer. Geralmente é o líder, geralmente é aquela pessoa que organiza o time e direciona para um caminho. Então, assim, no seu time, principalmente como startup, você precisa ter perfis comportamentais diferentes, porque esses perfis comportamentais eles vão se complementar. Sim. O sonhador vai ter a ideia, aí o analisador vai ver se aquela ideia faz sentido, se está tudo alinhado, se tem potencial, aí o indutor vai convencer as outras pessoas que aquilo dá certo e o controlador vai dar o resultado, é a pessoa que vai fazer o barco tocar e fazer dar certo. Então, assim, esse perfil comportamental na montagem de um time é importante. For e as habilidades complementares se somarem, perfeito. Boa colocação. Exato. Perfeito. Foi um professor aqui, né? Nossa, deu aula. Não tem não é título, não é idade. A gente sempre está para aprender com quem sabe que tem algo para nos ensinar. Exatamente. Obrigado. Deixa eu perguntar aqui, então, para o Eric. Eric, além dessa questão que a gente falou aqui de gestão, da administração no dia a dia, lembramos um pouquinho da questão burocrática, dos impostos, dos boletos que chegam, falando de empresa mesmo, né? Falamos de times, de perfis comportamentais. A gente está quase chegando no fim do OceanCast. O que mais que a gente não pode deixar de falar, na tua opinião, considerando esse amadurecimento, essa pré-incubação que vocês estão passando dentro do Ocean Launch? O que você acha que é importante da gente deixar como recado aqui para quem está nos assistindo?
Assim, nós estamos num boom, né, da inovação e de vários programas abertos. Então, o colega também citou um pouco na fala dele, né, ficar atento para essa jornada e essa caminhada. Abraçar todos os editais e tá tudo quanto é programa não faz muito sentido. Você vai ficar meio perdido nesse mundo de informação. Então, assim, é encontrar o teu caminho, né, encontrar centros de inovações e editais e oportunidades que façam sentido para a tua ideia, realmente que vai agregar ali. Então, realmente ter esse olhar, realmente, porque tem muita oportunidade. De norte a sul desse país, o Brasil está acordando para a inovação, o empreendedorismo está sendo uma coisa comum, parece moda, está meio parecendo moda, mas realmente é algo que está entrando no nosso país. É bom a gente abraçar e entender como tirar proveito disso, surgir novas iniciativas, novas empresas e dar oportunidade também de empregabilidade aí no mercado, né? Então, eu acho que estar atento a essas oportunidades é muito importante. E você, Marcos, o que você deixa como recado, como dica, para quem quer entrar nesse mundo do empreendedorismo inovador e não empreendedorismo por necessidade, né? Mas esse que, olha, a gente quer fazer a diferença, quer fazer diferente. Qual o seu recado, qual a sua dica? Vamos lá. Acredito que, principalmente para você que quer empreender, você precisa, primeiro, antes de tudo, se conhecer. Então, assim, saber quem é você, no que você é bom, no que você não é bom, enxergar quais oportunidades te brilham mais os olhos. Acredito que é um pouco da contribuição que eu já tinha dado anteriormente, mas eu acredito que isso foi crucial para a minha jornada, me conhecer primeiro, sentar comigo mesmo na frente de um quadro branco e desenhar o que eu queria, o que eu era bom, o que eu não era bom. Isso é essencial para o empreendedor, para esse empreendedor de inovação. E, segundo lugar, se cerque de pessoas que te complementam. Acredito com pessoas com mais experiência com você, com pessoas melhores que você. Tenha a humildade de estar sempre rodeados de pessoas melhores que você. Nunca se contente a um ciclo onde você é o melhor. Porque no momento que você for o melhor dentro daquele ciclo, quer dizer que você não aprende mais, que você para no tempo. Então, assim, esteja exposto, procure pessoas, procure ambientes onde você vai se desafiar e procure pessoas para compor seu negócio que vão te desafiar. Isso é muito importante. Pessoas que estão olhando para você, estão cobrando você, às vezes pessoas mais velhas que você, que vão estar olhando para você e falando, pô, e aí? E aí? Como é que você vai fazer isso aí? E vão estar te desafiando a realmente sair dessa zona de conforto, isso é muito importante. E por último, e acredito que seja uma das principais contribuições que eu tenho para deixar para vocês, procurem se expor o máximo possível e de maneira intencional às coisas, aos cursos de capacitação, aos editais, as feiras de inovação. Procure conversar com as pessoas e realmente extrair das conversas relações frutíferas, relações verdadeiras. Acredito que a oportunidade ela está em todo lugar, mas você precisa estar pronto para ela. Tem inclusive um paralelo que as pessoas fazem, né, e tem a ver com mitologia, que a sorte ela é um senhorzinho careca atrás e com uma franja longa na frente. Se você não agarrar ela de frente, ela passa direto e você nunca mais vai conseguir alcançá-la, né? E não existe sorte, tá? Sorte é a junção de preparo com oportunidade. Então esteja sempre pronto, se exponha o máximo possível e esteja preparado em todos os lugares. Acredito que seja essa a contribuição. Obrigado. Muito legal, Marcos. Eu só acrescentaria que é preparo e oportunidade. Esse preparo traduzido aí como esforço, né? Dedicação, dia após dia. Foi incrível esse papo, não é, Carlos? Muito inspirador. Muito inspirador, é verdade. Mas você falou, às vezes o mais velho vai te dizer isso, mas tem o mais jovem também. Tem muito jovem aí dando ideias fantásticas, sensacionais, e eu acho que essa diversidade de ideias, de idades, de, como falamos aqui, de saberes, de aprendizados, essa troca e essa mente aberta da nossa parte para o outro, independente
de quem seja esse outro, ser mais velho, ser mais novo, é muito valiosa. Carlos, a gente está chegando ao fim desse Oceancast. Que pena que está acabando. Ele é o primeiro de uma série que a gente está fazendo aqui, onde vamos receber as startups que estão participando da primeira edição do Ocean Launch, o programa oferecido pelo Ocean em Manaus, no campus aqui da Universidade do Estado do Amazonas. E tivemos a honra de ter aqui, nessa primeira oportunidade, Trilha do Aprendiz, na pessoa do Eric, e Marcos, na pessoa e o Marcos, representando a Beach Service. Então, assim, nossa gratidão extrema a vocês. Estamos marcando esse tempo. Aguarde que os próximos episódios vão trazer para vocês as outras startups. E eu quero te ouvir, Carlos, aqui para a gente fazer esse encerramento e agradecer a participação de quem está nos acompanhando neste episódio. Eu não diria que pena, eu diria que bom, porque a gente está entregando em altíssimo nível. Foi surpreendente, foi muito inspirador. Como a Amanda disse, não ouvir só os mais velhos, mas os mais novos também. Eu aprendo muito quando estou com vocês, quando estamos com a turma que está participando do Ocean Launch. São competências, experiências e vivências diferentes e cada vez nos enriquecem mais, enriquecem a nossa caixinha de ferramenta, porque a gente, enquanto facilitador, enquanto professor, a nossa caixinha é grande e a gente só vai colocando para dentro. Então, hoje aqui, mais algumas ferramentas, mais alguns exemplos, mais alguns ensinamentos foram colocados. E é isso que a gente espera com essa série de podcasts que nós vamos fazer, justamente contando essas vivências, experiências e conhecimentos dessa turma maravilhosa que está participando dessa edição do Ocean Launch. Então, mais uma vez, muito obrigado, Eric, muito obrigado, Marcos. Amanda, foi sensacional. Vamos para o próximo agora. Vamos para o próximo. E você que está nos acompanhando, aguarde. Pelas nossas redes sociais, estaremos divulgando em breve o próximo episódio, o próximo Oceancast, com as startups participantes do programa Ocean Launch. Quero lembrá-los que através do site oceanbrasil.com você encontra todas as programações, seja de cursos livres, eventos e programas que estão sendo oferecidos através do Ocean no Brasil e de forma presencial também através dos campos localizados aqui em Manaus, na Universidade do Estado do Amazonas e também na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica. Será um prazer ter você em uma das nossas atividades online ou presencial. Também não perca a oportunidade de nos seguir em um dos nossos perfis nas redes sociais, Facebook, Instagram e LinkedIn. O nosso @ é Samsung Ocean Brasil. E aqui no YouTube, você já sabe, Ocean Brasil. A gente conta com a tua audiência, com a tua participação. E será um prazer ter você aqui mais uma vez, seja no Oceancast, seja em uma das nossas atividades oferecidas. O nosso muito obrigada. Até a próxima e fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.